Bom dia! Estamos de volta com as reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos nesse mês de dezembro, ainda com o tema Põe a tua casa em ordem. E nós estamos falando da nossa alma, né? Da nossa mente, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções e também a nossa vontade. Como ela pode ser afetada, trazendo então a desarmonia interior e muitas vezes também exterior. Nós falamos sobre a engrenagem do descontentamento na nossa meditação de ontem. E hoje então nós vamos finalizar esse estudo sobre o descontentamento, ouvindo o conselho de um sábio pastor para um jovem aprendiz. Nós temos uma carta importante que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu então para o seu jovem aprendiz Timóteo, advertindo ele a respeito então deste perigo dele alimentar em sua alma o descontentamento. Este pastor chamado Timóteo, né, novo pastor, ele servia em Éfeso. Éfeso era uma cidade antiga, muito antiga, e era uma cidade com uma economia muito grande que prosperava, mas também tinha muitas práticas religiosas de magia, de adivinhação. O comércio sempre dependia do dinheiro dos peregrinos, aqueles que iam visitar Éfeso, principalmente o templo de Ártemis, que hoje nós sabemos, né, que era se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o dinheiro ele circulava em abundância nesse lugar e principalmente ele então estava sempre trazendo para as pessoas um comprometimento com a integridade. E por isso nós vamos ler então o que Paulo aconselha ao seu jovem pastor Timóteo. Então vamos ouvir, na verdade, eu vou ler, você vai ouvir esse texto como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. Então ele diz assim: mas é grande o ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos assim contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas para a sua alma, que submergem os homens na perdição e também na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E a cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo, ou afligiram as suas almas com muitas dores. Os invejosos, os cobiçosos. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam, sim, alcançar a vida eterna. Então aqui nós podemos perceber que Paulo não estava condenando o dinheiro como sendo mal, nem mesmo sugere que os ricos devem livrar-se das suas riquezas. O dinheiro, como nós sabemos, não é o problema. E a riqueza também não é má. E nós podemos observar, né, que muitos pobres podem ser materialistas
muito mais materialistas, invejosos, cobiçosos e orgulhosos que os milionários. E os ricos podem realizar muitas coisas boas com o seu dinheiro e de forma humilde. O coração sempre será a chave para se conservar os bons ou os bens materiais numa perspectiva adequada. Esta é a chave de escolher viver contente ou alegre em qualquer situação, como diz Paulo. Paulo cultivava esse espírito satisfeito, esse espírito contente. E ele fazia isso de 3 maneiras específicas, e é o que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, ele procurava ativamente a obra de Deus em todas as circunstâncias que ele estava vivendo. Ele sabia, como ele escreveu lá em Romanos 8, 28, 29, que todas as coisas, e Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Então, a primeira coisa que Paulo entendeu para cultivar um espírito satisfeito de contentamento é ele ver em todas as suas circunstâncias a mão de Deus ou a obra de Deus. Filipenses 1, 12 e 14 fala isso para nós e nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso, mas por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam então falar da palavra de Deus com mais coragem. Aqui, então, Paulo, ele está preso e ele ele sente isso, que ele é prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele está ali naquele lugar, não preso pelos homens, mas fazendo a obra de Deus, porque foi por meio das suas prisões que o evangelho foi mais conhecido por outras pessoas através das cartas de Paulo. Em segundo lugar, para cultivar então esse espírito de contentamento, esse espírito de satisfação, ele agradecia a Deus pelo aquilo que ele tinha, em vez de ficar se queixando daquilo que lhe faltava. E isso nós vemos então nos versículos 3 e 7. Vamos ver? Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que eu lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, o 7 ainda diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa ou na confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça que trago comigo. Então, aqui nós vemos Paulo trazendo, então, esse espírito de gratidão que cultiva, então, o seu espírito de contentamento e de satisfação. Efésios 4, 11 e 12 também nos dizem algo muito importante. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da Só um momento que eu ultrapassei. Filipenses 4, 11 e 12. Então, vamos lá. Diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em todo e qualquer situação. Sei o que é passar a necessidade, sei também o que é ter em abundância, pois eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Pois eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Então,
O terceiro, então, ingrediente, maneira específica que Paulo cultivava um espírito satisfeito de contentamento, ele valorizava os relacionamentos acima dos bens materiais. Assim como para Deus, pessoas são mais importantes que coisas, Paulo também ensinou isso. Muitas vezes, nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Amamos mais as coisas e acabamos desvalorizando as pessoas. Então, o 4,17 diz assim: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto e que aumente o crédito na conta de vocês. Então, para Paulo, pessoas eram mais importantes que coisas. Então, terceira coisa, ele valorizava as pessoas acima de qualquer bem material. Então, queridos, para nós terminarmos essa reflexão, dedique algum tempo para apresentar os seus pedidos a Deus em oração. De que forma? Mostre como pede ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, seus ouvidos, para que você possa ver a obra de Deus e o bem que Deus está querendo trazer sobre a sua vida nas circunstâncias que você está vivendo. Então, qual é o bem que esta circunstância que eu estou vivendo, ela vai me trazer? Pedir a Deus que lhe dê um espírito de gratidão pelaquilo que você tem. Seja específico. E liste nesta oração quais são as 5 coisas pelos quais você é mais grato no dia de hoje. Quais são os seus 5 coisas de que você deve orar agradecendo a Deus. Outra coisa, ore e peça ao Senhor que ajude você a sentir o valor das pessoas, do relacionamento, como Ele mesmo vê. Pessoas sempre serão mais importantes que essas coisas. E repita durante este dia essas orações e agradeça a Deus pelas 5 coisas que você listou, que são as coisas mais importantes da sua vida. Queridos, que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.